Caríssimos irmãos e irmãs, nós já ouvimos aqui outras vezes que o tempo do advento é o tempo da esperança, que nós esperamos Deus. É o tempo de uma fé cheia de confiança em Deus, de que Ele virá e de que que a sua vinda transformará algo, nos transformará. Pois bem, vocês vão encontrar nas várias leituras deste tempo litúrgico as promessas de Deus. E são promessas humanamente impossíveis. São promessas exageradas de Deus. Por quê? Porque no tempo do advento, Deus se compromete a derramar mais abundantemente graças sobre nós. Eu já falei aqui que o tempo do advento é um kairos, é um tempo de graça, é um tempo que, de maneira simplificada, nós podemos dizer, em que as graças são mais facilmente alcançadas. É um tempo em que a conversão se torna uma realidade menos difícil, porque Deus, Ele derrama mais generosa e abundantemente as suas graças para a nossa conversão, para a nossa mudança, para a nossa transformação. É por isso que embora seja um tempo de alguma penitência, de expectativa, é ao mesmo tempo um tempo de alegria, porque Deus vai dispensar generosamente graças sobre nós. Na primeira leitura, nós podemos ver essas promessas humanamente impossíveis. Israel estava exilado. O rei da Babilônia tinha levado Israel em exílio. Israel não tinha templo. Israel, para praticar sua religião, essencial para Israel. Israel estava numa cidade pagã, submetido aos costumes pagãos, e Deus, por meio do profeta, começa a dizer: alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio, germine e exulte de alegria e louvores, foi-lhe dada a glória do Líbano. Meus irmãos, Israel estava escravo, Israel estava sofrendo, Israel estava tendo dignidade, se tinha dignidade, de escravo. E Deus, por meio do profeta Isaías, promete que daria a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron, e seus habitantes verão a glória de Deus. O povo ali humilhado se entregou à tristeza, ao desânimo, e Deus diz: fortalecei as mãos enfraquecidas, firmai os joelhos debilitados, dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhas medo, é o Senhor que vem, Ele vem nos salvar, Ele vem nos libertar. Era uma promessa impossível. E aí vocês compreendem por que alguns profetas começam a falar, Isaías é um deles: preparai no deserto um caminho para o Senhor, isto é, um caminho para o retorno ao Senhor. Isso é, vocês vão sair do exílio e vocês vão voltar para a terra de vocês. Mas isso era impossível aos olhos humanos. Quando é que Israel, acabado, poderia retornar glorioso à sua terra? Meus irmãos, a igreja, assim, ainda tem aqui o versículo 8º, que é tão bonito, que diz assim, que Deus vai construir uma estrada reta, porque toda a leitura a ideia é de Deus que vem ao encontro do povo, e do povo que vai ao encontro de Deus. É sempre essa lógica dupla. E aqui no versículo 8º, Isaías capítulo 35, versículo 8º diz: e Deus construirá uma estrada reta, que até os débeis não se perderão.
que até assim quem é meio retardado como eu, não se perderá, conseguirá ir por essa estrada. Vocês entendem aqui o que significa a generosidade, a generosidade de Deus? Isto é, Ele vai nos dar um caminho que até os mais débeis, os mais fracos, aqueles que não se sentem capacitados de chegar a Deus, chegarão. Isso deve encher o nosso coração de esperança. Este caminho que hoje, no tempo, Deus nos prepara, é este tempo abençoado do advento. É este caminho que até nós, os débeis, podemos trilhar e chegar a nosso Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos então, ouvimos esta leitura, que Deus, Ele vem ao nosso encontro e quer que nós vamos ao seu encontro. Repito aquela antífona, aquela oração coleta que diz: para que acorramos ao seu encontro com as nossas boas obras. Sabendo que Cristo vem, nós vamos ao seu encontro. Pois bem, diante dessa leitura, o que deve despertar no nosso coração é essa esperança. Isto é, Deus quer que eu vá ao seu encontro. Deus quer que eu me desprenda daquilo que me impede a Ele caminhar, mesmo que sejam coisas para você impossíveis. Você olha para onde Deus o chama, você olha e vê aquilo que Deus pede que você deixe para trás, você olha e vê o que Deus espera que seja transformado. Eu não sei qual é a sua realidade, cada um aqui pode aplicar a si, e você vê que é uma realidade humanamente impossível, mas que Deus chama, Deus pede que você jogue nele a sua esperança. Quando Israel ouviu esta profecia, Israel poderia dizer ao profeta Isaías: por favor, nós somos um povo humilhado, diminuído, acabado, escravo. A glória do Carmelo, a glória do Líbano é exagerar um pouquinho. Você olha para você, cheio de misérias, de falhas e limitações, e diz: Deus quer que eu seja santo, e um grande santo. Quando eu digo aqui grande santo, meu santo, porque Deus quer que você ame, e ame muito. Deus não quer que você o ame pouco. Deus não quer que você seja um medíocre espiritualmente. Então Deus quer que você ame muito, consequentemente que você seja uma grande santa, um grande santo. E você diz: mas como? Se eu sou tão miserável, se eu sou tão preguiçosa, se eu sou tão fraca, na primeira dificuldade eu já desanimo, como é que eu poderei amar a Deus muito? Como é que eu poderei me configurar muito a Ele? Crucificado, não há santidade que não passe pela configuração na cruz. Pois bem, ao invés de você se desesperar e não confiar em nosso Senhor, durante o tempo do advento, você é chamado então a dizer: meu Deus, por misericórdia, realiza em mim isso que o Senhor pede. Porque se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão seus construtores. Se o Senhor não vigiar a nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. Aí você diz como Jeremias: Senhor, converte-me, cura-me e eu serei curado. Você diz como Santo Agostinho: dá-me, Senhor, me dá o que o Senhor está me pedindo e eu te darei. Isto é, me dá a santidade e eu serei santo. Converte-me e eu serei convertido. Cura-me e eu serei curado. Então, o tempo do advento é este tempo de uma esperança firme. É um tempo de mais oração, porque de diálogo com Deus. Meus santos, quando eu falo aqui oração, eu sei que vocês sabem, mas para que vocês fiquem sabendo, bem sabidos, tempo de oração é tempo de diálogo com Deus. Então não precisa, precisa também, mas não exclusivamente o tempo de oração consistir naquele momento em que você reserva para Deus na sua oração. Claro, também, sem sombra de dúvida, mas é um tempo de você estar na presença de Deus mais frequentemente. Ora, se você
rezar, reservar tempos de oração durante o dia, por exemplo, depois da comunhão, na ação de graças, de você, você está com Jesus vivo no seu coração, de você ter um diálogo com Ele, mas e em um outro momento do dia, em que você reserva mais meia horinha de encontro com o nosso Senhor, vai ficar menos difícil, vai ficar mais fácil de você estar na presença dEle, quando está ao volante dirigindo, quando está em casa lavando os pratos, quando está no trabalho com aquelas pessoas chatas, inconvenientes, de você estar na presença de Deus, de você se lembrar de nosso Senhor mais frequentemente e com Ele dialogar durante o seu dia. Quantas vezes as pessoas chegam e dizem: Padre, eu brigo com os meus demônios durante o dia. Você fica discutindo com as pessoas, e aí você faz com que ela diga algo, e você responde aquilo que você fez com que ela dissesse, e a briga está acontecendo na sua cabeça. Pois bem, quando você poderia estar tendo um diálogo no seu coração, na presença de Deus, em oração. Pois bem, então, se o tempo do advento é um tempo de mais oração, e que como somos pecadores, isto resultará em penitência, em dobrar a nossa vontade, o tempo do advento é também um tempo de generosidade fraterna. Era sobre isso. Tudo que eu falei até agora era uma introdução, mas já vou terminar. É um tempo de maior generosidade. Nós olhamos para o evangelho de hoje e vemos este paralítico sendo carregado pelas pessoas para ser colocado na presença de nosso Senhor. Vocês podem imaginar o trabalho de carregar esse homem, o trabalho de colocar esse homem pelo teto da casa, destelhando a casa, para colocá-lo ali próximo a nosso Senhor. O peso do aleijado e o medo de derrubá-lo e causar-lhe um dano maior. Mas a caridade fez com que eles superassem todas essas dificuldades e fizessem esse sacrifício para colocá-lo diante de nosso Senhor. O tempo do advento é um tempo também de uma prática mais generosa, de um exercício mais firme da virtude da caridade, da virtude teologal da caridade. A que coisa você está se propondo fazer? Que coisa você está se propondo fazer durante o tempo do advento? Você, por exemplo, você trouxe uma pessoa para a igreja durante o tempo do advento? Você está rezando de uma maneira particular por alguém durante o tempo do advento? Você está rezando mais incessantemente pelas almas do purgatório durante o tempo do advento? Isto é, nós precisamos nos exercitar na caridade. Você conhece uma família necessitada, uma mãe com muitos filhos, e você vai então fazer, dentro das suas condições, uma pequena ajuda, algo para ajudar aquela mãe. Perguntar a ela em que você poderia ajudá-la. Não sei o que você fazer, mas sair da sua zona de conforto. Padre, mas se eu procurar, talvez a pessoa fique constrangida, ou talvez eu crie um vínculo, e eu não quero criar um vínculo para ficar ajudando sempre uma pessoa. Olha, meu santo, fazer o bem, amar, é sempre meio complicado, porque nós somos egoístas e as pessoas também são. Então é sempre uma realidade que não é fácil, mas que nós somos chamados a dar o passo, a fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Na segunda leitura da missa de ontem, até eu pediria que se vocês tiverem tempo hoje, ou durante esta semana, de meditá-la.
São Paulo está aqui todo agradecido à comunidade de Filipos, que o ajudou na sua evangelização. A comunidade dos filipenses foi a única comunidade de quem São Paulo aceitou receber ajuda para ele, porque foi uma comunidade tão generosa que ele se sentia à vontade de pedir ajuda para ele. A comunidade mais rica fundada por São Paulo era a de Coríntios, mas foi a comunidade que mais lhe deu problema, que quando ele precisou fazer uma coleta para os irmãos de Jerusalém que estavam passando fome, os coríntios foram os primeiros que tiveram a ideia: vamos fazer uma coleta? E São Paulo disse: vamos. Mas na hora de chegar junto, foram os últimos a fazer, depois que São Paulo fez pressão e disse: e aí? Cadê a ajuda que vocês tiveram a ideia de fazer? De doar, e vocês não fizeram isso. Então, ouçam aqui São Paulo, que com essa leitura termino. Irmãos, sempre e em todas as minhas orações, rezo por vós, com alegria, por causa da vossa comunhão conosco, na divulgação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eles ali, ajudando São Paulo na evangelização. Tenho certeza de que aquele Deus que começou em vós uma boa obra, há de completá-la, há de levá-la à perfeição. Cristo Jesus, Deus é testemunha de que tenho saudades de vós. E eu peço a Deus que o vosso amor cresça sempre mais em todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é melhor. São Paulo então pede a Deus que o amor daquela comunidade cresça cada vez mais. Que cada um aqui, meu santo, tome este propósito. A gente às vezes fica com os olhos voltados à oração, à penitência, e esquece que a caridade é um dos itens essenciais. Caridade para com Deus, sem dúvida, o amor devotado a Deus, mas o amor que por causa de Deus eu devoto aos meus irmãos. Aquilo que por causa de Deus eu faço por aqueles que necessitam da minha ajuda. Façamos algo, faça um pequeno propósito. Se você não pode fazer um propósito de caridade material, de ajudar alguém materialmente, mas faça um propósito espiritual, de colocar alguém na presença de nosso Senhor, seja por meio das suas orações, seja por meio do seu convite, convidar alguém para a igreja. Faça um propósito de oração pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, mas saia um pouco de você, tire um pouco os seus olhos das suas necessidades e volte os seus olhos para as necessidades dos seus irmãos. E não tenha dúvida que, assim como São Paulo se alegrou, nosso Senhor se alegrará em ver que o amor no seu coração está crescendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.